irmãos? Amados, vou dar um resumo da lição de hoje. A lição de número 9, hoje da Escola Bíblica Dominical. Louvado seja Deus. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é fiel. Fala sobre o tema o servo revela ao Pai o perfeito plano divino. Texto áureo fala: e ele lhe disse, mas vós que diz quem eu sou? E respondendo Pedro lhe disse, tu és o Cristo. Esse é um texto áureo, o texto mais forte. A verdade aplicada fala: os que em Cristo desfrutam de um relacionamento íntimo com Deus e do conhecimento do seu plano e propósito. Entendeu? O tema, a palavra se encontra lá em Marcos capítulo 8, versículo, explica lá que não sabe. Marcos 8, que fala assim, versículo 27. E saiu Jesus e os seus discípulos para a aldeia de Cesareia de Filipe no caminho, e perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem diz os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e o outro Elias, mas o outro um dos profetas. E ele disse: mas vós, o que diz quem eu sou? Respondeu Pedro e disse: tu és Cristo. E admoesto que para que ninguém dissesse aquilo dele. Entendeu? Porque era um segredo. Mas muitas vezes, irmão, aqui Deus está falando a importância que muitas vezes Deus está do nosso lado, anda com nós, faz as vontades de Deus tudo, e nós não sabemos quem é Deus. As pessoas fazem pergunta: quem é Deus? Quem é Jesus? E nós não sabemos responder. Por quê? Porque muitas vezes, irmão, nós não procuramos saber. E aqui fala a importância de conhecer sobre Jesus. Jesus, ele queria saber o que o povo perguntava. Ele fala, olha que ele falava. Diante de perguntas, Jesus, quando caminhava para a aldeia de Cesareia e Filipe, a respeito, que dizia as pessoas dele? E ele fala, toca com ele: o que diz os homens quem eu sou? Quem eu sou? Jesus perguntando: o que diz os homens quem eu sou? Hoje a lição vai falar muito a respeito quem é Jesus. O que o povo fala quem é Jesus. Entendeu? Primeira coisa, irmão, preste bastante atenção. A verdade é que precisamos conhecer de todos. É um conhecimento de todos. Nós temos que aprender a conhecer, ser conhecido por todos. Entendeu? Aqui o primeiro tópico fala. Segundo tópico fala: a verdade é conhecida mediante a fé. Entendeu? A história acerca de Jesus muito renuncia o Senhor Deus. Entendeu? Muitos, irmão, muito. Historicamente, vamos ler aqui. Se o império conhecesse a identidade de servo, cumpre ressaltar que hoje ele é desconhecido por muito. Não é difícil enxergar que, apesar de muitas fontes e evidências históricas acerca de Jesus, muitos renunciam como o Senhor Deus, como Jesus é Deus. E se a pergunta feita aos discípulos, entendeu? As pessoas viu Jesus. Olha só, Jesus perguntou para todos. Eles mesmos não sabiam quem era Jesus. Eles mesmos. Andou com Jesus, comeu com Jesus, viu tudo, viu Jesus ensinando, mas na hora que Jesus perguntou: quem sou eu? Não souberam responder. Uns falam: ele disse que você é o profeta, ele disse que é isso. Aí depois fala: tá bom. Outros dizem que você é João Batista. Ele fala: mas vocês que andam comigo, o que fala que eu sou? Vocês que andam comigo, o que vocês acham quem eu sou? Ele fez a pergunta: quem vocês acham que eu sou? Aí, o que eu gosto do Pedro é que o Pedro, ele é audacioso. E o Pedro, ele falou: olha, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Você entendeu? Então, olha bem, a verdade que conhecer mediante a fé. Irmão, para nós conhecer Jesus, nós temos que ser mediante a fé. Se não tiver fé, entendeu? Não adianta, tem que ter fé. Nas coisas de Deus é mediante a fé, para nós conhecermos a Deus. Você entendeu? Vai estudar. Amém. Só ajuda aqui, ó. Aqui.
seja Deus. Então, irmão, mediante a fé. Outra coisa, o tópico 3, é preciso conhecer e crescer no conhecimento sobre Jesus. As pessoas vêm para a igreja, irmão, mas não querem aprender a conhecer quem é Cristo. Nós temos que aprender a conhecer. O povo, em Oséias 4,6 falou: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. O povo, por ignorar o conhecimento de Deus, muitas vezes o povo é destruído. Você entendeu? É destruído, irmão. Entendeu? Nós temos que aprender a cada dia, irmão, conhecer a pessoa de Jesus. Está sempre conhecendo, se aprofundando, entendeu? Nós queremos conhecer tudo, mas quando envolve as coisas de Deus, por isso que é preciso ter fé. Ter fé. Se não adianta você querer coisa sem ter fé, tem que ter fé. Então, quando tem fé naquilo de Jesus, você tem vontade, desejo de conhecer, se aprofundar de Jesus, entendeu? Outro tópico aqui, olha só. Plano de Deus revelado por intermédio de seu servo. O Evangelho de Marcos inicia como testemunho do Pai. O próprio servo, quando fala servo aqui, está falando que é Jesus. Esse servo aqui é Jesus. Entendeu? É Jesus. E quem deu testemunho de Jesus? Quem foi? Não, o próprio Deus. Deus, ele falou: esse aí é o meu filho amado, a quem eu me comprazo, a quem eu amo. O próprio Deus, na hora que ele foi batizado, entendeu, nas águas, Deus falou: este é o meu filho, a quem eu me comprazo, a quem eu amo. Você entendeu? O próprio Deus deu testemunho. Outra coisa, aqui fala: o servo revela ao Pai a sua vontade. O salmista diz que o Senhor se alegra em revelar o seu segredo aos que o temem. Irmão, Deus, Jesus, ele se alegra a revelar-se para nós os seus segredos, mas é para aqueles que temem. Então Deus, ele quer revelar as coisas boas para nós, mas ele só vai revelar para você se ele vê que você tem temor a ele, que você tem prazer, que você quer as coisas de Deus. Senão Deus não pode se revelar. É como uma pessoa, como você vai se revelar seus segredos para quem não gosta de você? A mesma coisa é Deus. Tem muita gente, irmão, que diz: eu amo Deus, mas na primeira opinião ele abandona Deus. Ele trai Deus por um churrasco, por um hot dog, por uma festa, qualquer coisa, ele deixa Deus. E ele fala: eu amo Deus. É como aquela pessoa fala: ô Renato, eu te amo, mas no primeiro momento, que é para mostrar que ama você, te abandona. Você entendeu? A mesma coisa é com Deus. Por quê? Porque não conhece. E muitas vezes, irmão, Deus, ele quer nos revelar o segredo. Por que ele não revela? Porque nós não conhecemos Deus. Porque se nós conhecemos Deus, nós não trocamos Deus por qualquer coisa. Hoje as pessoas trocam Deus por qualquer coisa. Mas por quê, pastor? Porque não conhece Deus. Porque se ele conhecesse Deus, ele não trocaria Jesus por qualquer coisa. Ah, pastor, mas eu sofro muito. Quem é que não sofre? Jesus sofreu, quem é nós que não vai sofrer? Jesus falou o quê? Enquanto estiver nessa terra, tereis aflições. Mas ele falou: tem de bom ânimo, não é verdade? Ele falou: tem de bom ânimo. Eu também sofri, eu venci. Jesus, ele não veio como Deus, não, ele veio como servo. Ele deixou toda a sua glória por amor de nós. Ele morreu, ele foi cuspido, ele levou tapa na cara, ele apanhou. Uma das mortes mais feias foi a de Jesus. Ele foi humilhado, despido na frente de todo mundo, zombando, tirando barato da cara dele, tudo por amor a nós. Se nós realmente conhecesse a Deus, nós não trocaríamos Jesus por qualquer coisa. Discutir com a mulher: eu não quero mais saber de Jesus. Brigou com fulano: eu não quero mais saber de Jesus. Fulano não me cumprimentou, não vou mais para Jesus. É como se Jesus não falasse nada. Por isso que eu falo que nós não conhecemos Deus. Deus, ele quer nos revelar, mas como Deus vai revelar se ele não tem confiança em nós? Porque ele revela àqueles que ele teme, àqueles que têm respeito. É que nem o Renato. O Renato, ele só vai revelar o seu segredo particular uma pessoa que ele confia, que uma pessoa que ele fala: não, esse aí é meu amigo.
amigo, ele não é conhecido, ele é amigo. Ele é parceiro. Ele não vai sair defamando. Você entendeu? A mesma coisa é Deus, varão. Deus ele só vai revelar o seu segredo para nós a partir do momento que ele vê que nós temos para ele temor, respeito, reverência com as coisas dele. É um povo de oração, não troca Jesus por nada. Você observou que todo mundo detonou Jó, a única pessoa que elogiou Jó, nem a mulher de Jó elogiou Jó. A única pessoa que elogiou Jó foi Deus, porque Deus conhecia Jó, e Jó conhecia Deus. E Deus revelou o seu segredo para Jó, quando Deus realmente colocou ele na prova. Entendeu? Nós temos que aprender a conhecer quem é Deus. Irmãos, se você soubesse, se a igreja conhecesse a Deus, nossos cultos não seriam que nem esse. Frios. Muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja, dormem dentro da igreja, mano. Só tem uma horinha para adorar a Deus, nós dormimos. Chega em casa, mano, nós fica quase 5 horas na frente de uma tira-visão, mano, e não reclama. E nós falamos que amamos Deus. É essas coisas, muitas vezes nós temos que fazer um check-up. Nós conhecemos Deus mesmo? Vamos um pouquinho mais para frente aqui. No tópico 2 fala assim: e as ações de servo suscita questionamento. Aqui ele fala que todas as coisas de Deus têm questionamento. Vamos ler um pouquinho. Marcos relata no início do Evangelho, um dos seus milagres realizados por Jesus em Cafarnaum. Ele surgiu em sinagoga ensinando. Ele libertou o homem. Por quê? Porque Jesus ele sempre teve questionamento. Porque ele sempre andou na contramão do homem. O povo sempre rejeitou o aleijado. Jesus já não rejeitava. O povo sempre olhou para os mais bonitos. Jesus já não olha para mim. Quem foi que Jesus pegou? Jesus chamou quem? Jesus chamou um bandido, pescadores que nem sabiam ler, homens que até não eram libertos com uma faca na rua, outros que eram ladrão, que era o Judas. Jesus chamou pessoas que eram até maltratadas pela população, que eram cobradores de impostos, considerados os homens mais odiados. Quem era? Mateus. Outros, Tomé, que até virou meme, que é aquela pessoa que só acredita se tocar, não acredita no que fala, e Deus chamou ele. Era as coisas que Deus ele sempre anda na contramão nossa. Nós só queremos mais bonito, os excelentes, os melhores lugares, não é verdade? E as coisas de Deus não é assim. Deus ele veio para confundir os sábios, para mostrar que a visão de Deus não é como nós pensamos, não é como a nossa visão, porque nós olhamos muito o exterior. Então as coisas de Deus é sempre questionável. Falou, como? Como fulano faz isso? Como Beltrano é uma criança? Como uma criança derrota um leão? Como uma criança vai matar um homem de 3 metros de altura com um estilingue? Não é verdade? Como? Sempre vai ter que questionar. Sabe por quê? Porque tu não conhece Deus. Porque se tu conhecesse Deus, Deus ele usa um pequeno para derrubar o grande. Porque Deus usa aquele que não sabe para mostrar que quem sabe é Deus. E Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, quando quer, no momento que quer. Porque quem manda é Deus. Não é a nossa sabedoria, não é a nossa ciência. Não é porque eu sou, bate no peito. Você entendeu? Nós temos que aprender a conhecer quem é Deus. Vamos mais para frente. Por isso que todas as coisas de Deus é questionável. Marcos revela que o servo é o Filho de Deus. Quando fala servo, fala sobre Jesus. Marcos aqui ele revela, ele sempre está revelando a respeito que Jesus é o Filho de Deus. Olha aqui, Marcos 1,11, Marcos 1,1 fala Filho amado, Marcos 1,11 fala Filho de Deus, Marcos 3,11 fala Filho do Deus Altíssimo, Marcos 5,7 fala Filho amado, Marcos 9, versículo 7 fala Filho do Deus bendito, Marcos 14, versículo 61 fala Filho de Deus. Ele sempre mostrando que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo, sempre querendo mostrar, querendo entrar na mente da pessoa,
que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. E hoje é questionado nas religiões. Você fala, uns falam que Jesus é um anjo, outros falam que Jesus é um profeta, outros falam que Jesus é apenas uma pessoa boa que veio na terra, outros falam que Jesus é um médium, outros, todo mundo, mas não fala que Jesus é o Filho de Deus. Muitos não falam que Jesus é Deus, não falam. Hoje, se Jesus viesse, ele ia sofrer até mais do que ele sofreu naquela época, porque o povo não conhece Deus. Até o próprio povo evangélico mesmo, estou falando até o povo evangélico. Você vê que muitas pessoas não conhecem Deus, porque a essência de Jesus é o amor, a essência do cristianismo é o amor. Hoje, as religiosidades, ele tampa a nossa cara, ele fecha, é muita religiosidade e pouco amor. As pessoas não querem saber de amor, e o que faz nós conhecer Jesus é o amor. É olhar para as pessoas sem discriminar as pessoas. É amar a pessoa, ajudar a pessoa. E hoje as pessoas é tudo por interesse, Renato. É tudo por interesse, infelizmente. Entendeu? Outra coisa. Jesus Cristo, o ministério revelado. João Batista testemunhou de Jesus Cristo, o servo prometido. O próprio João Batista testemunhou. Entendeu? Testemunhou de Jesus. João Batista falou, vem a mim, eu batizo com água, mas vai vir aí que eu não sou nem digno de atar suas alpacas, suas sandálias. Eu não sou nem digno, entendeu? A Bíblia diz que João Batista foi um dos maiores profetas abaixo de Jesus. Olha só. Abaixo de Jesus, João Batista, nascido de homem e mulher, João Batista foi o maior. Mas João Batista falou assim, vai vir que é maior que eu não sou nem digno de atar a sandália do pé dele. Eu não sou nem digno. Entendeu? João Batista falando do Filho prometido de Deus, reconhecendo Deus prometido, ele falou, eu não sou nem digno. Eu batizo com água, mas vai vir ele, que ele vai batizar com o Espírito Santo. Esse vai batizar com o Espírito Santo, o Filho de Deus. João Batista deu testemunho. Você sabia que até o Satanás deu testemunho de Jesus? Quando Jesus chegou, eles falaram, o que é Filho de Jesus, Deus Altíssimo, que vier nos atormentar antes do tempo? Satanás e seus demônios reconheceram a magnitude de Jesus. Ele falou, porque vieste antes do tempo nos atormentar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o próprio Satanás. Filho, sendo que muitos crentes não reconhecem Jesus como Filho do Deus Altíssimo. Trata como qualquer pessoa, entendeu, mano? É Jesus, até despreza, outros até zombam, outros até por falta de conhecimento, chama Jesus de homossexual. Dá até nojo de falar. Meu irmão, nós chegamos numa podridão tão grande, que hoje, lembra, veio um pastor americano, que pregou num congresso, eu vi. Lembra que eu falei para você que vai chegar tempo que os pastores vão começar a ser presos, porque ele não vai começar a pregar sobre o pecado. O pecado vai estar, mas a gente não vai poder falar, irmã Gisele, do pecado, porque vai estar sempre alguém filmando. Você não pode pregar contra o homossexualismo, contra a bebida, nada. Eles querem dizer assim, que tudo é isso, irmão. Pecado é pecado. A podridão não herdarão a glória de Deus. As coisas de Deus é santa. Pode prender, pode fazer, pode querer calar, mas pecado é pecado. Esse povo fala aquilo porque não conhecem a Deus. Não conhecem a Deus. Vamos pular mais um pouquinho. O servo revelou o seu sofrimento. Jesus falou, olha gente, eu vou passar por isso. Vão bufetear na minha cara, vão me cuspir. E vocês vão me negar. Um de vocês vão me negar. Aí eu falou, não Senhor, não, ninguém vai te abandonar não. Ele falou, Pedro,
tu vai me negar por 3 vezes, Pedro. Na hora que o chicote estralar, tu vai me negar. Todo mundo vai fugir, porque o pastor vai ser morto. Entendeu? Todo mundo vai fugir, porque o pastor vai ser morto. Então, irmão, aqui eu estou dando um resumo da lição. Outra pessoa, 3 anos, andou com Jesus e o traiu. Andou com Jesus, comeu com Jesus, fez tudo com Jesus. Por isso que eu falo, irmão, se não tiver um comprometimento com Deus e conhecer quem é Deus, não adianta. Andou com Jesus, comeu com Jesus, falou com Jesus, viu os milagres de Jesus, viu Jesus fazer maravilha, mas assim mesmo o traiu. Isso representa a igreja de hoje. Anda com Jesus, vê os milagres de Jesus fazendo, mas na hora da coisa muitas vezes traz Jesus. Amado, fica com esse resumo da consagração. Essa vai ser a lição hoje. Eu não sou o pastor que vai dar aula hoje, mas se ele por enquanto não chegar, eu vou dando aula. Tá bom? Deus abençoe. Vamos estar orando? Se coloca de pé. Vai já começar a escola bíblica dominical. Que Deus abençoe.